Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Já chega mandando aviãozinho para as amigas, aquelas pessoas que você sabe que vão gostar de ouvir o que a gente vai conversar por aqui. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho. Terça-feira. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia. Vamos lá. Animadas? Vamos conversar hoje sobre como a gente tem levado as questões difíceis. A gente tem reclamado quando algo acontece, ou a gente tem agradecido por aquilo que a gente já tem. É interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente acha que só a gente tem desafios, né? A gente acha que é só na nossa vida que as coisas acontecem, só na nossa vida que algo dá errado, só na nossa vida que a gente tem problemas. E quando a gente começa a olhar um pouquinho para o lado, a gente descobre que não é bem assim. Então, o que Jesus nos ensinou quando a gente estivesse num momento difícil? Bom, nos momentos de tempestade, ele nos mostrou que se a gente mantivesse o nosso centro, a gente mudaria tudo. No momento das coisas acontecendo ali próximo já à crucificação, ele mostrou serenidade, de novo, tranquilidade. E a reclamação não era algo que fazia parte da dialética do Cristo. Em tudo, ele dava graça. Então, acho que é essa a mensagem de hoje. Uma mensagem que Paulo traz, que é um dos seus apóstolos, mas que muito tem a ver conosco. A necessidade de nós aprendermos a dar graça em tudo. Ainda que no primeiro momento seja difícil a gente de cara dar graça. Mas nós precisamos exercitar. Tudo é treino. Tudo é treino. Então eu vou contar uma história minha. Eu saí da CLT recentemente e decidi que em 2025 eu vou viver a vida nos meus termos, ou seja, eu vou guiar a minha vida profissional. Eu não vou estar mais guardada sobre um regime, sobre um contrato, sobre uma chefia de alguém. Eu sou minha líder. E aí, eu começo a trabalhar no dia 6 de janeiro. E o computador que eu tenho para usar não tá bom. Ele tá com defeito. Vou ter que consertar. Vai adiantar eu ficar reclamando? Ou achando que
esse fato acontecendo é que, nossa, agora como é que eu vou fazer? Isso vai botar tudo a perder? Porque hoje em dia a gente tem o celular e o computador. A gente não consegue avançar sem a tecnologia. Tudo nosso está assim. Mas será que a gente só tem esses recursos? Intimamente, quais são os recursos que eu tenho para lidar com isso? Vocês já devem ter ouvido a frase: não é o que acontece com você que conta, é como você reage ao que acontece. Então a gente precisa buscar soluções, buscar caminhos, buscar formas de se nutrir para que aquilo que está acontecendo, que aparentemente é um problema, não seja um problema. E eu tenho palestra para montar, para dar palestra semana que vem. Tenho reuniões para fazer e tarefas após essas reuniões. Mas tudo se organiza quando a gente acerena, quando a gente se acalma, quando a gente começa a olhar e identificar, poxa, podia ser pior, podia ser uma questão de saúde, podia ser uma questão financeira, que efetivamente iria me abalar muito mais emocionalmente. Então, quando a gente aprende que reclamar não é o melhor caminho, a gente aprende a agradecer a tudo que nos vem. Eu estava escutando uma pessoa ainda agora, e aí ele disse: quando você aprende a agradecer por aquilo que ainda não aconteceu, o de melhor acontece. Então, se algo não está bom e você quer mudar, mas você começa a agradecer pelo que você já tem, o que virá vai ser maior, vai ser melhor. Então a palavra do dia é gratidão. Gratidão porque nós estamos aqui, gratidão porque a gente pode usar outros recursos, gratidão porque a gente sempre tem uma rede de apoio, apesar de muitas das vezes a gente não enxergar e achar que a gente vai ficar na vida sozinho. Você já pensou sobre isso? Você já pensou que naqueles momentos difíceis você imaginou: nossa, eu tô sozinho. Tô sozinha aqui. Tá difícil. Mas se você conseguir enxergar além, você vai perceber que você não está sozinho. Aliás, nunca estamos. Nunca estamos. Primeiro porque Deus habita em nós. E se Ele nos habita, e se Ele vive através de nós, que foi o que conversamos ontem, já é uma garantia de que não estamos sozinhos. Mas se nós olharmos para fora, nós também vamos ver que não estamos sós. É alguém que chega, que oferece uma água. É alguém que chega e te chama para uma conversa e faz você pensar na sua vida. É alguém na rua que deixa você passar, você está com pressa, ela recua na calçada e você passa. Ela está te ajudando. São os livramentos que você desconhece e que acontecem. Eu estava conversando com um amigo sábado e ele estava falando: Maeli, eu não sei como eu tô aqui com você, porque eu acabei de sair de uma situação de acidente que seria certamente grave.
por uma fração de segundos, eu saí ileso e o cara do carro também. Ele estava de moto. Então, às vezes, a gente acha que a gente está solto. E nós precisamos lembrar que nesse barco existe um timoneiro. Existe alguém que navega há muito tempo e muito bem. Portanto, não estamos à deriva, não estamos sós, não estamos largados, abandonados, porque às vezes a gente tem essa sensação, né? Poxa, tudo que eu vou fazer tem alguma coisa que dá errado, porque você quer que dê tudo muito certo. Abra mão disso. Vai ter desafios, como é o caso do computador, eu preciso dele para trabalhar. Mas faz parte do game, do jogo. Então, quando a gente começa a entender que vai haver situações que vai te tirar da sua zona de conforto, aquilo não vai acontecer 100%. Sabe, não existe linha reta. Se for linha reta, é porque alguma coisa parou. É porque alguma coisa foi concluída. E nós precisamos compreender que a vida é feita de microciclos para macrociclos. Se eu não sei lidar com o pequeno, eu não vou saber lidar com o grande. Jesus já nos ensinou isso. Ele já nos ensinou. Se a gente não consegue ser fiel no pouco, não seremos no muito. É uma conta simples, mas que nos abala, nos abate, nos deixa mal. Então, quando a gente pensar, nossa, como a minha vida é boa. Tem até um mantra bom pra gente repetir. Deus, eu não sabia que a minha vida era tão boa. A minha vida é melhor do que eu pensava. Porque às vezes você acha que a sua vida é muito complicada. E quando você vai para um treinamento, quando você está num lugar onde você conhece outras pessoas e tem a oportunidade de conversar, você fala, nossa, minha vida é melhor do que eu pensava. E aqui não é uma questão de comparação. Comparação é danosa. Aqui é uma questão de constatação. Você sabe como é a sua vida. E pelo que a pessoa está te narrando, é totalmente diferente do que você vive. Então, quando você começa a agradecer o que você tem, você abre portas para ter aquilo que você quer. Por isso que o apóstolo disse, em tudo dai graças. Aprenda a agradecer. É um exercício. Agradecer porque você tem mais de um ventilador num calor desse do Rio de Janeiro. Agradecer se você tem um ar-condicionado, que maravilha, tem gente que não. Não tem porque não quis, não tem porque não pode, não tem por qualquer motivo, mas não tem. E você tem. Agradecer porque você tem uma casa e tem muita gente que não tem. E de novo, não é comparação. É constatação, você tem. Tá ali, ó, palpável. Eu posso dizer, eu tenho uma caneca. Eu tenho, tá aqui.
Eu tenho. Isso é constatação, não é comparação. E quando a gente começa a agradecer, exatamente, Ana, é uma bênção. Começa a se transformar algo dentro de você. Eu era uma pessoa que reclamava muito. Mas o mais interessante é que não era uma reclamação externa. É no cabeção. Então, externamente, as pessoas que conviviam comigo não tinham essa noção de que eu era uma pessoa reclamona. Eu melhorei bastante. E aí a vida começou a fazer diferença. Começaram a vir outras coisas para minha vida. Porque eu diminuí a reclamação interna. Então, a gente precisa se conhecer. Começar a entender que, nossa, tá bom. Se a vida está te convidando para uma direção, vai fluindo com ela. Não é deixando ela te levar de qualquer jeito. Você vai consciente do que você está fazendo, porque você está vendo, você está observando, você está percebendo, você está sentindo. Isso é inteligência espiritual, isso é sentido de vida. Aquilo pode não fazer sentido para você. Aquilo pode não fazer sentido. E aí tudo bem. Você não vai. Você vai para um outro lugar. Você tem algo que é fantástico na sua mão. Livre-arbítrio. Percebam a importância da gente fazer esses movimentos. E compreender essas etapas, essas questões. Perceber mesmo a oportunidade que você tem de ir ao médico, de fazer uma consulta, de fazer um exame, de ter o resultado. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu tava com uma questão em relação à mama. Tava sentindo umas dores mais perto da axila e isso tava me deixando um pouco incomodada. Até que há uma semana atrás, talvez duas, eu consegui fazer a mamografia. Coisa que eu não tinha tempo para fazer, porque a minha vida era outra. E esse foi um dos motivos da decisão que eu tomei. Eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde, cuidar de mim, ter tempo de ir ao médico, ter tempo de fazer um exame, ter tempo de fazer uma atividade física. Eu posso querer ir naquele dia ou não, mas eu tenho o tempo, eu tenho a escolha. E eu não tinha. Nossa, que alegria que eu senti quando eu estava diante daquela máquina. Parecia que eu tinha ganhado um presente. Eu tinha mesmo ganhado um presente. Porque pude fazer um exame numa máquina de alta geração, a top que existe hoje para a análise de mamas e de todas essas questões. E quando o resultado saiu, eu ganhei outro presente, porque tá tudo bem. Então, quando a gente começa a agradecer essas pequenas coisas, sabe? A oportunidade de estar ali sentada esperando ser atendida.
a oportunidade de estar diante de uma máquina que era capaz de detectar no meu corpo o que estava acontecendo. Então, quando a gente começa a agradecer, tudo isso vai fazendo diferença. E o olhar que nós temos para a vida começa a ser outro. Bem diferente. E isso traz uma satisfação, uma alegria. Porque você vai vendo outros campos da sua vida. E vai vendo como a vida é cheia de flores e você só estava vendo mato. A Ana está dizendo que ela estava refletindo sobre a gratidão ontem, enquanto lavava a louça. Exatamente. Se tem louça, é porque tem alimento. Eu fiz um treinamento esse final de semana. E aí foi sábado e domingo, o dia todo e tal. E eu tive a bênção de ter carona. Uma pessoa veio na minha casa me buscar e me trazer. Olha que bênção. Que bênção, né? E aí, em algum momento do caminho, ela falou assim pra mim: eu não gosto de pagar pedágio. E aí eu disse a ela: se tem pedágio é porque tem carro. Você já viu alguém pagar pedágio porque tá andando na rua? Aí ela virou e falou assim: é mesmo, né? Aí ela bateu assim na parte de cima do carro, da frente. Disse: gratidão, gratidão. Eu tô falando bobagem. A gente começa a identificar que nas pequenas coisas a gente pode e deve agradecer. Então essa fala de Paulo é certamente uma experiência que ele começou a viver com ele mesmo. Porque Paulo é muito assim, né? Tudo que vem dito ali nas cartas era a própria vida dele. Ele não falava de teoria. Ele falou do que ele viveu. E é por isso que as suas cartas são tão impactantes. E é por isso que elas nos chegam até hoje como uma revelação de algo. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar que é: a vida é mais que a obra. A vida é mais que a obra. A vida vai ser sempre mais do que qualquer coisa que você possa ter feito. A sua vida, a trajetória é muito maior. Porque aquilo que você fez é um pouquinho. Assim são as cartas dele. É um pouquinho da trajetória dele que é imensurável. Não dá para medir a transformação interior de alguém com essa envergadura. Então, se ele nos disse em tudo das graças, é porque ele percebeu na caminhada dele que aquilo começou a fazer diferença. Aquilo começou a trazer sentido para a vida dele. E a fazer com que ele pudesse chegar onde ele chegou. Então, não reclama da sua vida, não. Só por hoje. Vamos fazer esse trato? Não reclama da sua vida, não. Só por hoje. Ela é cheia de possibilidades que você ainda precisa descobrir. Mas que elas existem. Você tem água para beber na sua casa? Você tem o que comer, como a Ana falou? Então, dá graça quando você estiver lavando a louça, o copo, o prato, a panela.
Você tem alguém para cozinhar? E você não ter que se preocupar com isso? Dá graça. Tem alguém que está na cozinha fazendo a comida para você comer. Então, o quanto que a gente precisa aprender com esses povos do Oriente, né? Que agradecem a cada micro coisas que acontece. E que na nossa cabeça ocidental, às vezes parece até beatice, chatice, pra que tanto? Mas é porque eles já entenderam algo que a gente ainda precisa entender. Agradecer. Você vai ao mercado, você vai à rua, você vai sair, tem sempre alguém reclamando. E sabe por que eu gosto tanto de ir a treinamentos? Não é nem tanto pelo que eu aprendo, é também. Mas é pela egrégora que se forma de mentes que não reclamam. Que estão ali para aprender, que estão ali voltados para aquilo que é bom, que é para fazer, que é para construir, que é para ser, que é para levar algo de bom para o outro. E é por isso que eu vou fazer parte de um grupo agora, segunda-feira, Empodera Network, da minha querida mentora Tamires Neto. Porque quando nós estamos nesses ambientes, parece que o mundo para. Você deixa o mundo lá fora. E ali você com pessoas que também estão dentro delas, vivendo esse presente. E aí tudo é diferente, tudo é mágico. Você descobre possibilidades, frases, fichas, coisas que você não pensava. Você ouve histórias. Você toca vidas. E isso muda o jogo. Por isso, o ambiente que você está, as pessoas com as quais você se relaciona, precisam cada vez mais serem selecionadas por você. Ah, Maélia, eu sou dona de casa, só fico em casa. Busca fazer algo sozinha. Busca ir para um lugar que você nunca foi, tomar um café, por exemplo, e senta lá numa mesa, num lugar bacana, bonito, e observa as pessoas. Você vai aprender. Então, quando a gente aprende a fazer essa ponte com o que está fora e dando graças a tudo que nos acontece, a gente vai percebendo as mudanças que só podem acontecer dentro de nós, para que então elas surjam fora. O mundo é construído por dentro. O seu mundo é construído por dentro. Não há como você construir um mundo por fora. Ele só pode ser construído por dentro. Então comece a construir com gratidão, usando o seu corpo, buscando analisar o que você vai comer, como você vai comer, se você come rápido, se come devagar, se come muito, se come pouco, se come de forma mais adequada, se está bebendo muita água, se está bebendo pouca água. E comece a agradecer a todos esses recursos. Porque eu não sei do que a água é feita, eu não sei como ela é feita. Mas não há nada que possa saciar
melhor a minha sede do que a água. Não sei fazer água. Mas ela é um recurso que Deus nos dá para que a gente possa saciar a sede, se banhar, desfrutar, que é quando a gente passeia num mar lindo, incrível. Não há nada mais impactante para mim do que o mar. E mais enigmático, porque ao mesmo tempo que ele é grandioso, ele nos permite que a gente acesse ele. E isso é muito bonito. Então perceba o quanto de recursos você tem dentro de você. Lembra do que falamos ontem? Precisamos confiar em nós. Você tem os recursos aí dentro. Resta saber se você quer realmente acioná-los. Realmente colocar para trabalhar. Então vamos para mais um dia com alegria, com gratidão, para que a gente possa fazer o dia de hoje melhor do que o dia de ontem, dentro de nós. Que pode ser que do lado de fora você viva as mesmas situações ou semelhantes, mas dentro de você isso precisa começar a ser diferente. Então, fiquem bem, um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau.